longevidade pode ser definida como a capacidade de viver períodos mais longos. Porém, é importante destacar que não se trata apenas de viver mais, mas de viver melhor. Na série especial sobre longevidade, o assunto hoje é alimentação. A longevidade abrange muitos aspectos, entre eles, para a gente viver bem e por muitos anos, é preciso ter uma alimentação saudável. Com os marchadores não é diferente, não é, Roberto Naves? Não é diferente com os marchadores. Eu entendo que a gente precisa pensar e focar bem nesse aspecto também, como um dos importantes para a gente promover essa longevidade tão desejada. E a gente pode aqui discorrer um pouco sobre essa forma de oferecer essa alimentação, os tipos de alimentação que a gente tem e garantam certamente essa possibilidade de um tempo de vida mais longo. Agora, como que deve ser essa alimentação dos marchadores para eles serem animais longevos? É importante sempre que a gente procure trazer a condição mais natural possível para alimentar esses animais. A gente tem realmente na condição da pastagem a melhor forma de alimentação. É o melhor fornecimento que a gente tem, é o mais barato, é o mais viável em todos os sentidos, é aquele que oferece menos risco de problemas digestivos como a cólica, por exemplo, que é frequente. Então, se o animal puder ter um manejo de pastejo natural, é aquilo que a gente realmente sugere. E aí o criador ele precisa de um espaço grande para isso, amplo? Normalmente, sim, essa é a maior limitação da condição da opção desse pastejo, da condição extensiva. Nós dependemos de um espaço maior, realmente. Claro que a adubação da pastagem, a boa formação, tudo isso envolve essa questão, mas quando o criador não tem essa possibilidade de uma área maior, aí fica difícil, a gente tem que começar a passar para alternativas que começam a fugir da questão extremamente natural. Nós temos a possibilidade de oferecer o capim verde, que ainda a gramínea, ainda na condição mais natural, verde, mas o cavalo já perde a possibilidade de exercitar aquilo que é natural dele, de apanhar, de apreender com os lábios o capim, de cortar, enfim. Nada mais é que o mesmo capim, porém agora desidratado. Então, também o cavalo não tem a opção de apanhar, de apreender o alimento, de cortar, e além disso, ele já não tem a quantidade de água que tinha o capim in natura. Então, você vê que a gente vai começando a sair, a fugir um pouco da condição natural, mas tentando preservar ao máximo isso, para que a gente possa ainda dar condição de atingir a plenitude, essa possibilidade máxima de não só a vida biológica, mas também a vida útil desse animal. E a outra forma de preservação do capim, que é colhido numa época normalmente de mais chuva, mais umidade, então esse capim está em melhores índices de proteína e tudo mais, e você conseguir fazer com que esses índices se perpetuem, se preservem num momento para serem fornecidos no momento em que nós não estamos mais nessa condição de chuva, então na época de seca e tudo mais. Já aí, no caso da silagem, a gente tem a questão da interferência de bactérias que vão trabalhar, que vão processar isso aí. Então, de novo, a gente está distanciando mais um grau daquela primeira condição que eu falei, que é da pastagem. Porém, muitas vezes, esse volumoso não é suficiente para suprir as necessidades dos cavalos. A partir daí, você passa a ter que procurar complementar aquilo que é deficiente no capim através de uma ração concentrada. Essa ração concentrada, ela vai oferecer, como o próprio nome diz, vai concentrar alguns elementos
que às vezes o volumoso não está sendo capaz de oferecer. Então você tem, por exemplo, alguns concentrados que trazem uma oferta maior de energia. Por outro lado, nós podemos também ter algum concentrado que forneça mais proteína. Então, os elementos que vão compor esse concentrado, eles vão ser escolhidos em função daquilo que eles podem oferecer. E com isso você concentra em volume menor aquilo que está faltando especificamente no capim. A oferta da quantidade e do tipo de concentrado varia de acordo com a categoria de cada animal. A gente tem estudos prévios que determinam aquilo que é necessário no desenvolvimento desses animais em cada fase da vida, mas não só no seu desenvolvimento, na sua manutenção. Então nós temos que entender que um potro, por exemplo, em crescimento, ele precisa de uma quantidade considerável de proteína, que é exatamente o elemento de formação dessa estrutura, né? Uma égua em lactação, ela precisa não só se manter, mas também produzir leite. Uma égua que está gestante, ela precisa se manter e precisa também desenvolver esse potro. E eu posso sim, através de análise do solo e análise do próprio capim, saber o que esses elementos, quais são os elementos que estão faltantes ali nesse volumoso, é que eu me preocupo então em complementar, suplementar através da ração concentrada. É essencial que todo esse processo que nós estamos falando dele seja acompanhado por um profissional qualificado, que está preparado realmente para poder fazer essas análises, considerar esses resultados da análise, e a partir daí, considerando aquilo que o criador tem para ofertar, ele possa fazer um balanceamento de toda essa ração diária, considerando volumoso, concentrado, minerais, suplementos vitamínicos. Então, o animal que treina também, ele precisa de uma alimentação diferenciada? Quando o animal está sob efeito de treinamento, a gente sabe que as demandas também variam, e variam não só em relação ao que está treinando e que não está treinando, está só em manutenção, como ao tipo de treinamento que ele está submetendo. Então, tudo isso vai depender, sim, de uma boa alimentação, e eu volto a dizer, não só para a eficiência do trabalho desse animal, mas que a gente possa ter essa vida útil mais prolongada. Animal que já é idoso, não tem tantas funções dentro de casa mais, ele precisa ter uma alimentação diferenciada dos animais que têm atividades, que têm funções, não? Essa alimentação, ela poderá não ser tão rica, pela exigência menor desse animal, tá? Então, como ele não está demandando tanto, ele não está em treinamento, ele não está sendo utilizado, a gente entende que essa questão da manutenção, ela realmente exige muito menos. Claro, sem abrir mão nunca de alguns pontos. Eu tenho que lembrar que alguns alimentos, eles são essenciais em qualquer momento da vida do animal. E um alimento que nós não estamos falando dele aqui, que as pessoas às vezes não consideram, é a própria água. É um alimento essencial e que também tem que ser fornecido em todos os momentos, com qualidade, né? Uma água extremamente limpa, com abundância, para que esse animal possa ter acesso no momento que ele achar necessário. E não abrir mão jamais do sal mineral, porque ele já é mais um elemento que difere do volumoso, do concentrado, e que é exatamente aquilo que oferece os minerais essenciais para que esse animal possa ter essa perspectiva de uma vida útil também mais longa. A consequência, você me falou, né? A vida útil, você tendo uma vida útil maior, tem uma vida biológica maior também. A gente entende que sim, que tudo que eu fizer em favor de prolongar a vida útil de um animal, considerando a boa alimentação, eu estarei indiretamente também contribuindo para uma vida mais longeva no que diz respeito à questão biológica, ou seja, mesmo que esse animal deixe de estar prestando serviço, ele vai ter também prolongado a sua vida biológica, com certeza. Roberto, muito obrigada. Queria te agradecer por mais um episódio da nossa série Longevidade, e você fique atento no MMTV. No próximo episódio a gente vai falar sobre manejo sanitário. Não perca, hein?